sistema renal, ele é mais complexo mesmo, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer com mais detalhes, porque são muitos pontos diferentes, né? E eles trazem toda a parte de movimentação, de trocas, então isso é importante, e tudo isso vai ser importante para o entendimento posterior também de outras partes que a gente vai estudar, outros tópicos, tá? Então, essa vai ser a nossa última aula, tá? Sobre urinálise, e amanhã a gente começa outro, a gente discute, né? Vê as dúvidas e começa outro ponto, então, da nossa disciplina. Falando um pouquinho, então, fazendo uma revisão geral, um apanhado geral, para a gente iniciar, então, sobre o exame de urina propriamente dito. Essa figura, né, ou essa tabela, então, ela faz o quê? Ela traz, então, para a gente do segmento do túbulo, né, então, o túbulo proximal, a alça de Henle. O que acontece, né, então, a gente tem a filtração, e daí passa pelo glomérulo, né, cai na cápsula de Bowman, e daí formou o nosso ultrafiltrado, o nosso filtrado sanguíneo. Né? A composição da urina ela vai se dar quando? Quando ela vai, esse filtrado sanguíneo vai passar, então, pelos túbulos. Nós temos o túbulo proximal, a alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Qual é o principal componente da urina que controla, então, a reabsorção, consegue controlar a pressão arterial? É o sódio, tá? Então, como a gente falou ontem, o sódio é o principal íon extrasanguíneo, tá? Ou, melhor falando, extracelular, tá? Desculpa, extracelular. Então, tudo que tem na composição extracelular, ele vai, né, interferir, então é o volume que pode ser extrasanguíneo ou intrasanguíneo, ele vai interferir, então, do que vai acontecer na sequência, né, no caminho desse filtrado ao longo dos túbulos, ao longo dos néfros. Então, a gente formou ultrafiltrado. No túbulo proximal é onde a gente tem a maior reabsorção de substâncias. Então, substâncias que devem ficar na corrente sanguínea para uma economia, vamos dizer assim, energética do organismo, ou são substâncias extremamente essenciais para o funcionamento do organismo, vão ser reabsorvidas. Então, tudo aquilo que passou, né, para o filtrado e precisa retornar para o sangue, para ser novamente distribuído pelo organismo. Então, a gente chama de reabsorção. Então, foi filtrado e precisa voltar para a corrente sanguínea, ele vai ser reabsorvido, certo? No túbulo proximal, nós temos de 60% a 65% do sódio que foi filtrado, que passou para a cápsula de Bowman, ele vai retornar para a corrente sanguínea. Mas nem tudo que retornou para a corrente sanguínea vai ficar na corrente sanguínea. Parte disso pode ser secretado novamente para o filtrado, tá? O que mais acontece no túbulo proximal? Troca entre sódio e H+. Isso quer dizer o quê? Que dependendo do pH sanguíneo, nós podemos interferir na secreção ou na reabsorção de sódio ao longo dos túbulos, principalmente no túbulo proximal, certo? Se o pH está mais ácido, sanguíneo, eu preciso o quê? Eliminar H+. Eu vou ter que reabsorver mais sódio. O pH está mais alcalino, pH sanguíneo, eu preciso o quê? Ele reter mais H+, então eu vou eliminar mais sódio, certo? Então, a composição sanguínea, ela interfere na reabsorção de sódio. Cotransporte de sódio e glicose. Cotransporte é o quê? Transporte ao longo da membrana, né? Reabsorvendo, então, que passou de sódio, de glicose, ela vai ser reabsorvida com o cotransporte, transportado junto com o sódio, certo? Formação de angiotensina 2 e noradrenalina. Então, dependendo da quantidade de sódio
no filtrado, isso vai estimular, tá, a produção de um hormônio chamado renina. Esse hormônio, ele tem a capacidade do quê? De catalisar, né, a reação de formação de angiotensinogênio em angiotensina. Isso acontece nos pulmões, principal órgão de formação. Então, ele sai do rim e vai até o pulmão formar essa substância, certo? Pode ir até os pulmões e pode também, e essa angiotensina vai atuar na formação de um outro hormônio, que é a aldosterona, que é formada na suprarrenal, certo? A renina formada, ela vai atuar sobre o angiotensinogênio, que vai fazer o quê? Que vai formar uma outra substância chamada angiotensina 1. Essa angiotensina 1 forma uma outra substância através de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E é essa substância que tem uma ação sobre o rim. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Olha só. Nós tivemos queda da pressão arterial, certo? Queda da pressão arterial é menos sódio na corrente sanguínea, tá? Então, a presença, a chegada de menos sódio no filtrado quer dizer o quê? Que eu tinha menos sódio na corrente sanguínea. Isso vai estimular a produção de um hormônio chamado renina, tá? Essa renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. E essa angiotensina 2, ela é transformada em angiotensina 1 é transformada em angiotensina 2 através dessa enzima conversora da angiotensina. E essa angiotensina 2, voltamos aqui, vai fazer com que haja um aumento da pressão arterial. Como? Ele faz uma restrição na chegada dos vasos no rim, certo? Lembra que no glomérulo a gente tem o quê? A gente tem um emaranhado aqui, né, de capilares que é formado através dessa artéria que chega até o rim. Essa artéria, ela vai reduzir, certo? Ela vai vasocontrair devido à angiotensina 2. Essa angiotensina 2, bom, retornando, se eu faço um estrangulamento desse vaso, está chegando o quê? Menos sangue no rim para passar nos néfrons. Com isso, você diminui, tá, ou retém mais sódio dentro do organismo. A angiotensina 2, ela também vai atuar sobre a suprarrenal, que é uma glândulazinha que está sobre o rim, suprarrenal, certo? E essa ação da angiotensina 2 vai formar a aldosterona. A aldosterona tem que função? Bom, não está faltando sódio lá no rim? Eu não estou detectando que tem menos sódio? Ela vai fazer o quê? Ela vai formar, ou ela vai fazer com que o rim retenha mais sódio. Então, aquilo que passa para o rim, porque eu tive uma constrição, um menor calibre, mas ainda está chegando sódio, o sangue lá no rim para ser filtrado. Esse sódio que passa, né, ele vai ser mais reabsorvido. Então, eu vou reter mais sódio. Então, pode ser que aquele 60%, 65% passe a 70%. E isso faz com que, retendo sódio ou reabsorvendo sódio, eu reabsorva mais água, fazendo com que aumente a pressão arterial, tá? Então, o mecanismo do sódio, ele é importantíssimo para que a gente regule a pressão arterial. Por isso, então, quando a gente vai no nefrologista, ele diz para a gente comer mais sódio ou diminuir o sódio. Quem tem hipertensão, diminui a ingesta de sódio, tá? Para quê? Para que eu diminua a minha pressão arterial. Ok, gente? Outra coisa importante que é formada também no rim, certo? É um hormônio chamado eritropoetina, que eu comentei ontem com vocês. A eritropoetina é um hormônio que aumenta
tá? A síntese ou a formação de células, né? A multiplicação celular sanguínea de células vermelhas. Então, quem tem, por exemplo, anemia, quem tem problemas, né, crônicos de anemia, pode ser que tenha um problema na formação deste hormônio, que é a eritropoetina. Ou pessoas que têm problema renal têm uma diminuição dos glóbulos vermelhos devido à lesão, então, ou a não funcionamento normal dos néfrons, né, que leva uma menor diminuição, então, da produção deste hormônio, certo? Que leva à formação de glóbulos vermelhos, ok? Então, a angiotensina 2 aqui, a noradrenalina, também vai fazer uma vasoconstrição, tá? Fazendo uma retenção, então, de sódio, de água, diminuindo o fluxo dentro do rim, fluxo sanguíneo dentro do rim, diminuindo a filtração. E essa hemodinâmica dos capilares peritubulares, então, ela é determinada pela angiotensina 2 e noradrenalina, tá? A angiotensina 2, ela é tão vasoconstritora quanto a adrenalina, certo? A alça de Henle. A alça de Henle é o nosso melhor regulador de sódio, tá? Lembram? A alça de Henle descendente, sódio e água são permeáveis, somente isso. A alça de Henle ascendente, somente permeável ao sódio e ao cloreto, fazendo, então, que a água seja impermeável nessa porção, certo? O que dá essa permeabilidade ou não? Tipo de células que a gente tem no rim, no néfron, nessas porções. Então, a composição, o tipo de célula ao longo do túbulo proximal, a alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor, elas são diferentes, a composição é diferente, tipo celular é diferente, que dá essa característica de ser mais permeável ou permitir maiores reabsorções e aqui menores reabsorções. Os medicamentos que atuam sobre pressão arterial, eles atuam melhor aqui, ó. Por quê? Porque aquilo que é reabsorvido aqui de sódio, ele pode ser eliminado através das outras porções do néfron, fazendo então com que aquilo que eu reabsorva ou elimine mais aqui seja novamente regulado por essas porções, tá? Então, com isso, a gente diz o quê? Apesar de todo o movimento de sódio ser maior aqui, ele é regulado, é como se fosse quase um controle, né, de qualidade do que está acontecendo no túbulo proximal nas demais porções do néfron, certo? Então, é fluxo dependente, né, a reabsorção, porque dependendo do que aconteceu aqui no túbulo proximal e o que a gente tem na parte intersticial e também no sangue, vai influenciar, então, na nossa reabsorção ou não e secreção de substâncias aqui na alça de Henle, no túbulo distal e no túbulo coletor. Certo? Chegando no túbulo coletor, detectando, né, menor presença de sódio, leva à formação e aonde que a aldosterona vai atuar? Lá no túbulo coletor. Tá bom, gente? Então, por isso que eu vou e volto, tá? É complexo, né? Apesar de ser lógico, ele tem vários movimentos ao longo do túbulo. Aquilo que acontece no túbulo proximal pode ser corrigido, pode ser alterado ao longo das outras porções do néfron, devido à permeabilidade e à detecção do que está presente ou não nos túbulos, no ultrafiltrado. Ok? No túbulo, então, vamos dizer, proximal, nós temos também a grande, né, ação de eliminação, de secreção, então, de medicamentos que devem ser eliminados, né, já tiveram o seu mecanismo de ação, já foram processados, já foram metabolizados e agora eles precisam ser eliminados.
Por que eles não fazem parte já do ultrafiltrado? Porque eles são grandes, são partículas grandes, às vezes são partículas negativas. Então, conforme a gente explicou lá na parte do glomérulo, nós temos dois principais determinantes na filtração. É tamanho da partícula e ser carga positiva ou negativa. Então, se é carga negativa, mas é uma partícula pequena, não vai passar porque vai ser repelido. É uma partícula positiva, mas é muito grande, não passa por causa do tamanho do poro. E se é uma partícula grande e negativa, não passa de jeito nenhum, mas ele tem que ser eliminado. Então, ele vai ser eliminado aqui no túbulo proximal. Ok? Principal, né? A gente, então, reabsorção de glicose, a mesma coisa. Uma coisa importante para a gente entender o que a gente pode detectar na urina depois. Capacidade de filtração, tá? Então, a capacidade de retenção ali no glomérulo e capacidade de reabsorção ao longo dos túbulos. Nós temos uma capacidade máxima. Passou essa capacidade máxima, vai ficar na urina, ou vai ficar no ultrafiltrado, que vai ser a nossa urina. Então, capacidade máxima de filtração. Passou da capacidade máxima de filtração glomerular, vai ficar retido no sangue. Passou da capacidade máxima de troca, né, de ser reabsorvido, de ser secretado, de ser excretado ao longo dos túbulos, vai ficar no sangue ou vai ficar na urina. Tá? Creatinina. Creatinina é o marcador da função renal. Apesar desse marcador ele aparecer na urina, né, ter alteração sanguínea e urinária, quando mais de 30% dos néfrons estiverem lesados, estiverem comprometidos, ou não estiverem funcionando, tá? A creatinina, então, é um marcador de função renal. Toda a creatinina formada, ou mais de 90%, de 95% a 98% da creatinina formada devido ao metabolismo das purinas, devido ao metabolismo, então, das proteínas, consequentemente aminoácidos, ela vai ser eliminada, tá? Através do rim, porque a creatinina é uma substância tóxica para o organismo. Ureia, uma parte da ureia também vai ser eliminada, porque excesso de ureia também é tóxico para o organismo, certo? E elas são hidrossolúveis, então elas vão ser eliminadas por onde? Pela urina. Perfeito? Ureia, importância da ureia. A ureia é importante porque nesta porção aqui, tudo que é reabsorvido de ureia, que está sendo aqui eliminado. Uma parte é reabsorvida, e essa parte reabsorvida, uma parte vai ficar nesse espaço intersticial, entre o vaso e o túbulo, e a alça de Henle. E essa concentração intersticial também vai interferir na reabsorção de água e reabsorção de sódio. Certo? Perfeito? Quanto mais concentrado esse interstício, mais ele vai puxar água para o interstício. Se interfere na reabsorção de água ou na excreção de água, ou na quantidade de água aqui no interstício, vai interferir na quantidade no túbulo, vai interferir na quantidade de água no vaso e vai interferir também nos outros componentes, principalmente o sódio, que é dependente, então, sempre regulado entre o fluxo de água e o fluxo de sódio. Ok, gente? A creatinina, praticamente totalmente eliminada. A ureia, ela ainda fica uma parte no interstício, fica uma parte na corrente sanguínea e parte é eliminada pelo rim. Ok? Depois a gente vai ver isso na bioquímica, mas já que a gente está falando de função renal, existe um exame que faz a relação entre a quantidade de creatinina e ureia no sangue e a quantidade de creatinina e ureia na urina. Tá? Para ver se essa quantidade, é por causa da ingesta, se eu aumento a ingesta de proteína
eu posso alterar tanto a concentração de ureia quanto de creatinina. Ok? Vamos seguir então. Então, dependendo disso, nós vamos ter o quê? Dependendo desse funcionamento, então, do néfron e do que a gente tem na corrente sanguínea, dos fatores que alteram, né, a presença ou formação ou não hormonal, nós temos o quê? A formação da urina. Então, tudo isso que a gente viu e tudo isso que acontece no nosso organismo, ele pode ser detectado onde? Na urina. O funcionamento normal do organismo, ele pode ser, ele está refletido na urina. O que acontece? Devido a essas variações e a gente ter a presença de um pouco de substância ou não, normalmente na urina, a gente e a capacidade, então, de regulação através do néfron, de reabsorção, de secreção, de excreção, o aparecimento dessas substâncias ou as alterações urinárias de algumas substâncias, elas podem refletir tardiamente, tá? Não ser tão recente, né? Então, ela tem um aparecimento mais tardio se alguma coisa está acontecendo no organismo. Outras não. Outras, por exemplo, sei lá, alguma alteração de sódio, ela já vai ser rapidamente regulada. Glicose, eu tenho uma capacidade máxima de filtração. Eu posso filtrar até 180 miligramas. Só que se eu tenho 180 miligramas na corrente sanguínea, a pessoa já é diabética. Tá? Creatinina, como eu falei, aparece na urina? Aparece, mas quando aparece, eu já tenho mais de 30% do comprometimento renal.